Meu nome é Francisco Abiesel Rabelo Dantas. Você está no canal O Minuto Trabalhista e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a estrutura de uma petição inicial em que o objeto principal é cobrança de verbas trabalhistas por acúmulo de função. Pois bem, toda petição inicial tem que ter uma estrutura mínima necessária para que o juiz entenda o que você vai pedir, o que está chegando ali para que ele analise e julgue. Então, a petição inicial trabalhista é uma petição especial porque é uma petição baseada na simplicidade. Eu vou apresentar aqui para vocês a estrutura mínima necessária para uma petição inicial ser analisada pelo Poder Judiciário Trabalhista, tá? Então, toda petição inicial tem que ter endereçamento, ou seja, o juiz para o qual você está encaminhando aqueles pedidos, e nesse caso é um juiz de uma vara do trabalho, de onde o reclamante foi contratado para prestar serviços, tá? Logo na sequência, na segunda parte da petição, nós temos o polo ativo, onde você vai qualificar os dados pessoais como nome, nacionalidade, estado civil, um documento de identificação, que aí de preferência que tenha CPF, nome completo, e-mail e WhatsApp do reclamante, ou seja, da pessoa que está pedindo, tá certo? Aqui tem um pequeno cabeçalho que vocês podem utilizar como base para redigir a petição de vocês. A terceira parte fala do nome da ação, nesse caso é uma reclamação trabalhista e tem um pedido de liminar. E mais na frente eu vou falar sobre o que é esse pedido de liminar, tá? E é importante você colocar esse detalhe aqui, porque o juiz, quando a petição for distribuída, ela ao invés de ter a audiência designada de imediato, ela vai seguir um caminho diferente, ela vai direto para o juiz analisar inicialmente esse pedido liminar. E se ele entender por deferir, ele vai prolatar um despacho já com efeitos de execução imediata, tá? E se ele decidir por indeferir no momento, ele vai designar que a vara marque a audiência inaugural. O quarto passo da petição, a quarta parte da petição é o polo passivo, onde você vai indicar a pessoa contra quem esse processo está sendo colocado, posto na justiça, pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, tá? Nesse caso, você tem que qualificar, se for pessoa jurídica ou física, colocando, no caso de pessoa física, RG, CPF e endereço. Se não tiver todos esses dados, pelo menos o endereço. E no caso da pessoa jurídica, o CNPJ e o endereço, tá? Se não tiver o CNPJ, o endereço. Mas hoje é muito fácil descobrir o CNPJ com uma pesquisa no Google, certo? Depois você vai narrar os fatos. Eu diria que essa é a segunda parte mais importante, porque a primeira parte mais importante da petição são os pedidos. Se você pedir errado, você não vai conseguir o objetivo que você almeja com aquela inicial. Então, por que eu indico que isso aqui é a segunda parte mais importante? Porque a petição trabalhista ela é baseada em fatos, tá? Quanto mais robusta for a narrativa fática, mais cheia de detalhes, melhor para o juiz contornar os pedidos e julgar o processo, certo? Então, você vai dizer o que é a data de admissão do reclamante, a quanto ele ganhava, a jornada, a função que ele exercia, as tarefas que ele desenvolvia e o acúmulo de tarefas que ele estava desenvolvendo. Lembrando que o objeto aqui é acúmulo de função, e eu já expliquei isso no vídeo lá no Instagram, o que é acúmulo de função, o que é desvio de função. Depois você vai dizer a data da demissão, se ele tiver sido demitido, tá? Para que seja observada a prescrição bienal, por isso é importante essa informação. A sexta parte você vai fundamentar, é a parte menos importante, porque vale aqui aquele brocardo jurídico, dai-me os fatos que eu te darei o direito. Então, a fundamentação é mais uma complementação daquilo que você narrou nos fatos. Mas você pode aqui caprichar na fundamentação, trazendo jurisprudências do tribunal de origem, ou seja, do tribunal que você vai ajuizar aquela reclamação. Você vai aqui exercer seu poder de convencimento dos pedidos, tá? É aqui nessa parte da fundamentação jurídica. Então, você inicia dizendo as verbas que você vai cobrar, tá? No caso aqui, eu coloquei, por exemplo, horas extras, supressão de intervalo de jornada, certo? E aqui, no caso, ele trabalhava no horário do almoço, não tinha intervalo para o almoço. Pagamento de férias proporcionais ou vencidas ou em dobro. Aviso prévio proporcional, que nesse caso aqui foi de 55 dias, 8 anos e 8 meses, por exemplo. Lembrando que o aviso prévio é proporcional, tá? A cada ano de trabalho
superior ao primeiro ano, ele acrescenta 3 dias no aviso prévio, tá ok? Por isso que chegou a 55. 13º proporcional, a multa do 477, multa do 467, FGTS, aqui, perdão, aqui é multa de 40%, não é 30%, INSS, honorários advocatícios, não se esqueça que com a reforma trabalhista os honorários advocatícios passaram a ser devidos, sucumbenciais, eles são sucumbenciais, tá? Depois você explica para o juiz quando, como e por que está ocorrendo o acúmulo de função. Nesse caso aqui era de cuidadora e empregada doméstica, cuidadora de idosa e empregada doméstica, tá? Só para contextualizar a petição. No caso aqui tem um pedido de dano moral, você pode também acrescentar ao pedido principal das verbas, tá? Dano moral aqui porque houve aqui no caso um atraso no pagamento das verbas rescisórias e no recolhimento do FGTS. Então, você tem que fundamentar ou acrescentando ou retirando esse pedido. Depois, você vai indicar o valor certo determinado de cada um desses pedidos, você tem que liquidar, tá? Lembrando que a petição inicial trabalhista, ela não obriga que você apresente de cara os cálculos pormenorizados, mas apenas estimados, para que o juiz tenha ideia de quanto vai dar o valor da causa, porque o valor da causa vai determinar o rito do processo, se é sumaríssimo ou não, tá certo? Ou se é ordinário, por exemplo, até 40 salários mínimos ou superior a 40 salários mínimos. Isso vai definir o rito, por isso que é importante liquidar esses pedidos, apenas de forma estimada, certo? Então, você vai colocar nessa parte aqui, da indicação do valor certo determinado. A tutela de urgência é outro ponto, é um ápice da petição, porque aqui você vai dizer para o juiz por que aquela liminar tem que ser deferida. No caso aqui, o reclamante ficou desempregado e precisava ter acesso a dinheiro para se manter, então o pedido de liminar, nesse caso concreto aqui, foi para que ele sacasse o FGTS antes da audiência, tá? Já que a emissão foi sem justa causa. E, por fim, a parte mais importante, que são os pedidos e requerimentos, tá? Os pedidos e requerimentos. Então, você vai pedir o quê? Você vai pedir a citação. Requerimento é diferente de pedido, sim. Estrito senso, os pedidos são aqueles pedidos que vão entrar diretamente no mérito do processo, né? que vão se ater às verbas solicitadas. Isso é pedido. Requerimentos são os outros pedidos que não são aqueles pedidos mais específicos da reclamação, são pedidos mais genéricos, tá? Então, os requerimentos são mais genéricos. Os pedidos são mais específicos. Então, citação dos reclamados é um pedido genérico, concessão dos benefícios da justiça gratuita, que é de praxe pedir para o reclamante. Aqui é um pedido, procedência total dos pedidos da reclamação, que é o pagamento daquelas verbas lá que estão lá acima. E mais, evidentemente, aqui o reconhecimento do acúmulo de função, que é o pedido principal, tá certo? Tem as obrigações de fazer. Nos pedidos nós temos as obrigações de pagar e as obrigações de fazer. As de fazer são aquelas que não envolvem dinheiro, como, por exemplo, a baixa na CTPS, anotar o acúmulo de função tal e tal, que você está solicitando. Evidentemente com o pagamento de um adicional, tá? por este acúmulo. Pedido de pagamento do recolhimento do FGTS, da emissão das guias de seguro-desemprego, que é um pedido de obrigação de fazer. Condenação de indenização por danos morais, é outro pedido de pagar. Condenação do pagamento das multas, do 477 e do 467, e, evidentemente, dos honorários advocatícios. E os requerimentos finais são aqueles que você faz ao final de todos os que você fez acima. Por exemplo, o pedido de provar o alegado. Aqui você vai especificar as provas que você pretende produzir, que são as provas orais, documentais, as provas digitais, com o novo processo trabalhista, tá? E, por fim, o valor da causa, que é a soma de todos os pedidos que você fez acima, certo? Você coloca aqui. Termos em que você vai pedir, esperar o deferimento do juiz nos pedidos acima. Aqui a localidade, no caso Teresina, a data que você redigiu a petição e o nome do advogado. Aqui tem o meu, tá? Espero que eu tenha contribuído aí para vocês terem uma noção de como redigir uma petição inicial trabalhista. Nós iremos lançar aí um curso, tá, de redigir com mentoria, tá bom? Onde eu irei, evidentemente, analisar as petições iniciais e entrar mais a fundo aqui na parte técnica, tá ok? Logo, logo acompanhe nas redes sociais, vocês terão acesso a esse tipo de informação. Um abraço, fiquem com Deus.